Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais um papo astrológico. Dessa vez eu vou entrevistar uma escorpiana maravilhosa, fotógrafa, empreendedora, mãe, Aline Prado. Obrigada, Aline. Bate o tambor. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada pelo muito convite legal estar aqui com você. Cara, muito especial. A Aline que a gente já se conhecia antes, né, Aline? Por causa da fotografia. Também sou fotógrafa de coração. Ai, a gente adora essa profissão. Mas e aí, Aline, como é que você tá? Com essas expectativas com o podcast? Eu achei, gente, muito chique esse negócio aqui de fone. Já estou me sentindo aqui, ó. Eu adoro conversar, adoro pessoas. Então, quando o convite veio, e você sabe, fiz meu mapa com você, eu realmente sou super ligada com esse negócio de signo. Sim, a gente tá com o mapa dela aqui, eu vou contar, vou trazer os spoilers. Então, achei que a combinação fotografia, astrologia, tudo a ver. Tudo a ver. Exatamente. E vamos começar então a falar de fotografia. Como é que começou toda essa paixão com fotografia? Foi desde pequenininha? Você sempre tinha uma câmera mesmo? Eu sempre, quando eu era novinha, tinha uma câmerazinha. Gente, não parece assim com essa carinha muito de nova, mas, 32 anos, peguei a transição da fotografia digital. E, na verdade, assim, eu sempre fui ligada à arte, né? Eu fiz teatro desde muito pequenininha. E aí, quando foi essa época da adolescência, a gente pegou o Fotolog, né? Que era o Instagram, né? Que, antigamente, dos dinossauros lá da internet. Eu sou dessa época também. Eu adoro o Fotolog, gente. Eu adorava. Eu fiquei triste quando desativaram, que eu não consegui fazer meus backups todos. Perdi um monte de foto antiga. Eu tinha Flogão também. Tive todas essas redes sociais desde que começaram. E aí, assim, na real, eu queria ser atriz, né? E aí, queria ser famosa. Sério? Uhum. Gente, ó, a Aline tem Lua em Leão. Leão tem muito a ver com isso, né? Criatividade, palco. Isso aí. Enfim. E queria, né? Aí, qual foi o rolê da fotografia? Eu fui fazer... na época a gente chamava de book, né? Fui fazer um book em Niterói com um fotógrafo que era estouradíssimo lá. Uhum. E na época a externa tava começando, né? Era aquela novidade, uau, fotografia externa e tal. E aí eu tinha 17 para 18 anos na época, tipo, foi um trabalho super caro, né? E a família se uniu meio que pra me dar. E aí, eu fiz as fotos e fiquei, assim, encantada. Eu falei, cara, que lindo e tal, quero fazer isso. Uhum. Aí, eu vim pra Macaé já com isso, assim, animada de comprar uma câmera. Mas, assim, sem pretensão, né? Tipo, eu gostei muito da maneira que eu me vi. Eu falei, cara, ficou muito lindo e tal. Eu me senti muito linda, assim. E aí, na época, eu peguei uma câmera emprestada, comecei a fazer umas fotos e, assim, foi muito instintivo, sabe? Foi aquela coisa meio de autodidata. Natural, né? Foi natural pra você. Foi. Tipo, e, assim, por eu já ter Fotolog e tal, na época, assim, eu já mexi em Photoshop, já conhecia. Tem isso, né? Eu acho que os fotógrafos já têm essa curiosidade. Eu também, bem novinha, assim, na época do Fotolog, eu também já mexia no Photoshop, sem fazer curso nem nada. Já fazia. Gente, na época, já sabia minha mãe... retocar. Minha mãe chegava do trabalho e ficava apavorada, que eu, tipo, botava colchão pra fazer fundo, sabe? Aí fazia fotógrafa nata mesmo. Aí fazia maquiagem. E quando eu comecei com fotografia, eu maquiava também, me achando o quê? Aline Torquato, né? E maquiava... E aí, eu comecei com fotografia de ensaio feminino, era, tipo, o que eu curti. Só que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu, com 18 anos, eu comecei numa multinacional. E aí, a primeira viagem que eu fiz pro exterior, comprei a minha primeira câmera, na época era uma câmera topada, era uma Nikon D90, era uma câmera, né, uau, se fosse aí, era uma das coisas do melhor que a gente tinha no mercado. E aí, voltei já fotografando, comecei a fazer um trabalho, o outro, de repente, comecei a trabalhar muito com fotografia. Sim. Só que eu trabalhava muito na empresa também, e aí começou a não dar pra conciliar. E na época eu tinha aquele negócio que, é um hobby, sabe? Assim, faltou um pouco de suporte em casa, e aí eu falei, beleza, então eu vou no caminho mais seguro, que é o que tá tendo. E aí eu... esqueci a fotografia por 5 anos, deixei a câmera guardada, ela literalmente mofou. E eu deixei pra lá, continuei na empresa, mas aquela sensação, assim, de, tipo, não é isso, sabe? Sim. Não tinha nada a ver comigo, eu trabalhava, né, no mercado offshore, embarquei e tudo mais. Você é formada em... Eu sou técnica de eletrônica. Sim, você trabalhava nessa área, Isso. Né? Sim. E aí viajei o mundo. Uma coisa bem diferente da fotografia, que é criatividade e tudo Quem mais. me vê hoje fala, Aline, eu não te imagino de macacão na área, tipo, nada a ver com você. E era, né?
E aí, quando eu casei, eu falei, não, beleza, agora vai ser minha hora de fazer o que eu quero. Só que assim, foi aquela coisa de uma coisa atrás da outra, aí veio crise. Aí, enfim, aí só fui adiando, aí chegou uma hora que eu falei, cara, não tá dando, eu não tava feliz. Sim. Aí, meu marido, eu falo assim, eu hoje sou fotógrafa muito por conta dele, assim, ele foi meu maior e é meu maior incentivador. Obrigada, que legal, né? Que maneiro. E ele falou, cara, vai fazer o que você gosta, a gente vai dar um jeito. Tipo, na época, hoje, assim, eu sempre me senti uma pessoa corajosa, mas hoje eu vejo, assim, que eu tomei decisões muito assim, de ir com medo mesmo. E é legal de falar isso, porque, assim, Escorpião tá muito ligado à transformação, né? A renascimento, a mudar alguma coisa. Então, o Escorpião, ele tem essa necessidade, sabe? E é muito legal isso, porque a transição, olha só, uma transição nunca é fácil. Qualquer transição demora, é um processo, né? E dói, né? Tipo, a mudança dói, assim. E quando eu... Aí eu comecei a fotografar, voltei a fotografar. Tipo, foi muito dolorido esse processo de pegar a câmera mofada, literalmente, e aquele conflito de, tipo... Eu fiquei 5 anos parada, onde eu poderia estar, vendo a galera que tinha começado comigo, muito a já... A comparação que rola, que é triste, né? Que rola com tudo, mas com todas as áreas da sua vida, praticamente. E se eu não tivesse vencido esse processo, porque muita gente, assim, fica, eu já tô com 40 anos, mas, cara, se há 7 anos atrás, hoje, que eu não tivesse tido esse passo, tipo, eu não estaria aqui hoje, Você entendeu? Tinha quantos anos quando você começou? Uns 27? Quando eu voltei, no caso, né, eu tava com 26, mais ou menos. E aí foi tudo muito louco também, assim, porque aí eu já fui com outro pensamento, tipo... na verdade, a princípio eu falei, vou fotografar por hobby, assim, naquele primeiro momento. É o que muitos veem, né? A fotografia como hobby, né? E não percebem o quanto pode ser uma super profissão. Sim. E te dá um super retorno, inclusive, se você ralar bastante, que não é fácil. A gente vai falar sobre isso. Sim, mas como tudo nessa vida, né? Uhum. Aí, mas quando eu falei, eu sou muito assim também, eu falo, não vou entrar pra perder. Tipo, tudo que eu me proponho a fazer na minha vida, eu falo, eu vou me lascar, mas eu vou dar conta de fazer. Isso é uma coisa muito de Escorpião também, tá, gente? Escorpião é um signo do quê? Do 8 ou 80. Então, ele não gosta do meio termo. Não. Ele não gosta de nada mal... Nada morno. Nada morno. Então, assim, se eu vou entrar, eu vou mergulhar de cabeça, eu vou fundo, eu vou me dedicar. Bem isso. Aí, eu lembro que eu falei assim, não, agora eu vou fazer direitinho, vou entrar num curso, porque até então, tudo que eu tinha aprendido era, tipo, autodidata mesmo, de futucar, enfim. Eu falei, vou entrar num curso. Aí, quando eu me matriculei no curso, eu casei em 2014, eu me apaixonei por esse universo do casamento. Eu pensei, cara, casamento eu acho que é uma parada que dá um retorno bom. Sim. Aí eu falei, então acho que eu vou de casamento. Aí eu falei, vou comprar uma câmera, porque o pessoal falava, pra casamento tem que ter um equipamento bom, não sei o quê. Aí eu falei, vou comprar uma câmera topada, vou trocar de câmera, vou comprar uma lente boa. Aí eu cheguei no curso, tipo, de iniciante com aquela câmera. Aí o pessoal me olhando assim... Tipo, assustada. Eu falei, cara, eu não vou comprar uma câmera mais ou menos pra ter que trocar daqui a 3, 4 meses. Aí, beleza. Há um grau de exigência dela. Não, mas realmente, pra casamento não tem como, assim, não fazia sentido. Se fosse só pra ensaio... mais ou menos, eu nem vou brincar. Se é pra brincar, vou brincar de verdade. Vou me lascar toda, mas vai dar certo. Se é pra fazer um negócio... potente. E uma frase que eu aprendi na vida, né, com fotografia e tal, até onde a sua cara de pau vai te levar. Aí eu falei o quê? Eu falei, eu não sou doida, eu não vou começar casamento. Gente, olha o rolê pra contar só como eu comecei, né? Daqui a pouco vai o podcast todo. Não, mas é legal falar dessa parte de transição. E é muito bom de falar isso também, porque tem muita gente aí, assim, trazendo pra parte do mapa astral, tem muita gente que vem fazer mapa astral que tá nesse sentimento, nesse processo de transição de carreira, né? E uma das coisas que é legal de falar, gente, é que, assim, uma transição de carreira, que foi mais ou menos o que você fez, você não faz, assim, de uma... Não. É um processão. É transição, né? Isso é transição. Tem que ir com calma. E fazer isso do plano A e plano B, que eu acho que foi uma coisa até que você me falou um dia, de tipo assim, você continuou lá com o seu trabalho offshore, né? Você chegava a embarcar, não? Eu embarquei algumas vezes, mas meu trabalho era em base mesmo. E aí eu fui para uma fotógrafa, que na época tava a Liz, que ela é também uma das pessoas que tem muita gratidão a ela, porque foi graças a ela também que eu iniciei nessa de casamento. E aí eu cheguei para ela, falei, olha, tô querendo fazer casamento, eu queria saber se eu posso ir com você.
E aí ela, vambora. Tem que ter essa cara de pau, né? Isso é muito importante falar também, que na fotografia eu acho que tem que rolar isso. Lembra, eu também fiz isso você no caso fez isso comigo. E eu já abri muitas portas para as pessoas que chegaram, assim. Sim. Porque eu gosto de, tipo assim, de retribuir de alguma forma o que fizeram por mim. Então, assim, já fiz com muitas pessoas. Aí teve gente que ficou trabalhando comigo por um tempo. É uma rede, né? Que acho que um vai se ajudando. Mas só para terminar aquela parte do seu trabalho, a questão do seu trabalho te dá o suporte também para você ser fotógrafa. A parte financeira, para investir, né? é difícil. E aí, assim, eu peguei esse período de... Eu fiquei 1 ano nessa transição. Desde que eu fiz esse meu primeiro casamento com a Lisa, eu fui para assistir. Só que ela também, muito doida, confiou em mim. E aí, do primeiro casamento, eu já fiquei... Na semana seguinte já teve, e eu já fiquei como segunda fotógrafa dela. Era pra ser, hein? E a gente tem, assim, uma amizade linda até hoje. E ela, inclusive, vai rolar esse feat aí. Depois de muito tempo a gente não trabalha junto, ela tá vindo aqui pra trabalhar comigo em maio. E aí eu já fiquei trabalhando com ela direto, e foi tudo muito rápido. E aí, assim... Sobre essa transição, foi dolorida. Eu fiquei 1 ano na empresa, fotografando, então trabalhava de segunda a sexta. E ralação, né? E ralação. E aí, às vezes, eu fotografava casamento, sábado e domingo. E aí, durante a semana, editava coisa. Só pode ter um ascendente Capricórnio, gente. Signo workaholic. E então, assim, isso foi uma das fases difíceis que eu tive, que era o que a gente até conversou mais cedo um pouquinho, assim... Não tem essa romantização de, tipo, eu amo meu trabalho, eu amo ser fotógrafa, mas, assim, o rolê é intenso, tem muita coisa puxada, tem muita coisa difícil, tem muita entrega, muita ralação, muita determinação, porque não tem dinheirinho fácil caindo todo mês, se eu não for atrás, não vai vir. E uma coisa importante a gente falar também sobre a fotografia, que é uma coisa que eu sempre me debati muito com a fotografia, é a dificuldade... Tem uma palavra até que é boa para falar isso, o valor intangível das coisas. Por quê? O valor também do trabalho de um fotógrafo que as pessoas às vezes não enxergam. Claro que eu não tô falando que é todo mundo, mas assim, a fotografia dá muito trabalho. Sim. E as pessoas às vezes, tipo, por exemplo, eu fui fotógrafa na Vídeo Cruzeiro, né? Então, tipo, muitas pessoas iam com o celular, falavam assim, não, mas eu tiro com o celular. Mas não é a mesma coisa. Não. Você não vai ter a visão do fotógrafo, você não tem a técnica de fotógrafo. É diferente, cara. E assim... o trabalho que tem por trás da fotografia, tipo, que não é aquela coisa... É o que consome a maior parte do nosso tempo, assim. Você é fotógrafo, você é editor, você é vendedor, você é parte de financeiro, você é atendimento, então, assim... Tem que posar as pessoas, o que é muito difícil, lidar também... Lidar com pessoas, né, no geral. Eu falo que a gente, qualquer profissão que lida com pessoas, a gente deixa um pouco da nossa energia. E não é todo assim... Tem trabalhos que são maravilhosos, que parecem que recarregam a gente, mas tem trabalhos que são difíceis, às vezes demandam uma energia emocional, que às vezes a gente não tá legal no dia e a pessoa não tem nada a ver com isso. Então, assim, às vezes a gente tem que tirar uma bateria de onde a gente não tem, assim. Então, assim, eu amo meu trabalho, mas tem a parte difícil também. Com certeza, a parte física também, né, Aline? Tipo assim, a parte de ficar em pé, de carregar material. As pessoas às vezes não enxergam isso, né? Que, tipo, claro, normal, porque elas não estão ali na rotina, no dia a dia de um fotógrafo, mas fotografia é relação. Mas hoje relação também... no sentido assim, claro que te dá logo um super retorno, né? Mas é um trabalho que você tem que se dedicar bastante, né? Mas eu acho que assim, a gente, como autoridade no que a gente faz, a gente é responsável também por educar as pessoas e mostrar esse valor. Tanto que hoje, assim, eu atendo um público muito bacana que não me questiona isso. Então, às vezes, eu falo pra galera também incentivo de valorizar o trabalho, porque é a nossa obrigação também educar, mostrar o nosso trabalho. Maravilhoso isso que você falou agora, é verdade. É autorresponsabilidade, né? Porque no final das contas, o cliente ele não é obrigado a saber o processo, como é que é. Então, a gente tem que também mostrar isso ali no dia a dia, né? O quanto a gente investe em treinamento, a gente investe em várias coisas, entendeu? Com certeza. E eu acho que isso é em toda profissão também, sabe? Tipo, a astrologia também rola isso. Demais até, né? Serviço, né? Foi o que você falou. Coisas que são mais, assim, intangíveis. Que valores a pessoa... intangíveis. E aí, a fotografia, se você quer entregar um bom serviço... Hoje eu tenho 7 anos de carreira, eu nunca perdi material de cliente. Por quê? Eu tenho backup físico, tenho backup em nuvem, eu tenho seguro de equipamento. Então, assim, é muito investimento. Um serviço bom...
muito investimento. Um serviço bom tem relação direta com um ótimo investimento também. Sim, e constante, né? Assim como qualquer outro serviço. Você vê, se você é médico, você tem que estar toda hora estudando, atualizando, e conferência, não sei o quê, então... Sim, com certeza. Isso é muito legal também, isso que você falou da autoridade, de quanto você emana também. O quanto você valoriza o seu trabalho, o quanto você dá valor ali ao seu trabalho. E aí a gente está falando até de uma coisa bem interessante, assim, que até no mapa astral você consegue ver isso, a questão do senso de merecimento, de como você dá valor ao seu tempo, seu trabalho e tudo mais. E mais ainda depois que eu fui mãe, né? Porque hoje, o tempo que eu tô longe de casa, o tempo é muito valioso. Desde que eu comecei, assim, com fotografia, eu sempre fui muito chata em relação a isso. Tipo, é muito comum, eu não sei pra você, mas pelo menos com fotografia é muito comum a pessoa assim, vamos fazer parceria? Que é como se configura parceria? Você fazer foto de graça. E eu sempre fui muito chata com isso, mesmo quando parecia assim, mas é uma divulgação. Mas, cara, é meu trabalho, sabe? Sim. Então, assim... Troca de serviço tem que ser justa. Rola, às vezes, né, de fazer, mas assim, beleza, quanto que é seu serviço? Quanto que é meu serviço? Né? É legal a gente fazer? Vai ser legal pros dois lados? Porque parceria, assim, que é legal só pra um lado, não é legal, entendeu? Então, e eu falava às vezes, se eu for investir em marketing, de fato, porque, beleza, eu vou te divulgar. Mas se eu pegar o valor do meu trabalho, eu sempre vejo muito isso. Tipo, se eu converter aqui esse valor aqui para marketing, eu acho que vai ser mais legal. Então, assim, né, vai muito disso, dessa valorização do trabalho. E é isso, porque meu tempo hoje, com a minha filha, é a coisa mais valiosa que eu tenho. Então, com certeza. Deve ser muito difícil você também empreender sendo mãe, né? Deve ter todo esse desafio. Como é que foi isso pra você, esse processo todo, assim, da maternidade, ser fotógrafa? E é legal, assim, que a sua fotografia tá muito relacionada a isso, né? Você fotografa muitas mães, família. Então, você tá sempre nesse meio, assim, né? Na verdade, a fotografia, ela mudou na minha vida, assim, como eu falei, comecei pelo feminino, depois foi essa questão do casamento, do casal, e hoje eu tô muito no lado da família, né? Então, acaba que foi acompanhando as diferentes fases da minha vida. E eu tinha planejado, meu lado aí capricorniano, tudo certinho. Eu falei, não, vou trabalhar até barrigão, 9 meses, não sei o quê, vou tirar uma licença. Aí veio a pandemia, eu descobri que tava grávida na semana da pandemia. Tipo, Elisa foi planejada, mas assim, ela não foi planejada na pandemia. E aí eu descobri que tava grávida na semana que fechou tudo, e foi uma loucura, porque eu parei de trabalhar. Eu trabalhava na época basicamente só com casamento, né? Trabalhava em home office e... fazia os casamentos, os prés e tudo mais. E casamento inclui, né, final de semana, né? Isso que é o importante. Sempre. É sempre final de semana. Então, tipo, é um momento precioso que você tem ali com a sua família, né? E aí, eu tinha planejado isso, né? Trabalhar muito durante a gravidez, depois tirar a licença. Só que eu tive que parar de trabalhar no início, né? Por causa do lockdown e tal. Quando eu voltei, já foi mais pro final da gravidez. E aí, foi uma loucura, porque jogou meus planos de ponta cabeça. E aí, quando Elisa fez 2 meses, eu tava voltando a trabalhar, porque eu já estava enlouquecida. Eu falei, gente, eu preciso trabalhar, não aguento mais, ficar em casa, eu tenho que trabalhar. Ascendente Capricórnio, bombando. E nosso trabalho é muito doido, né? Porque a gente não pode sumir, assim. Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, precisava produzir. E é uma pressão, trabalhar com a internet é difícil, né, demais, gente? Outro trabalho que as pessoas não reconhecem. É muito difícil. Só quem trabalha com o Instagram sabe, né? É desafiador. É desafiador. E aí, eu voltei a trabalhar ainda em isolamento social, mas botava a criança no sling, mais cria. Tanto que a Elisa, mesmo ela sendo um bebê de pandemia e de eu não ter contato social, assim, de fazer social com as outras pessoas, ela era um bebê super simpático, porque ela tava na rua comigo, assim, passeava e eu sempre fazendo externa, ela sagitariana. Rolezeira total. Super rolezeira, simpática, alta astral. E aí veio a ideia de abrir o estúdio, porque eu falei assim, gente, o povo não tá casando, mas o povo tá fazendo filho ainda, então vambora. Vambora. Na verdade, eu tinha planejamento, sim, antes, tinha vontade de ter meu escritório e tal, porque eu atendi em café antes da pandemia e tal, mas ficava naquela, tipo, será que é o momento? Aí, na pandemia, mais uma vez, meu marido, ele falou, cara, vambora. Seu marido é essencial, ele é maravilhoso. Qual que é o signo dele? Ele é canceriano. Eu sou o paraíso astral dele, né? Olha só. Mas, assim, é legal porque as coisas foram acontecendo naturalmente, né? E foi transformando, né? Não, na verdade, foi uma loucura essa parada do estúdio. Porque, na época, a empresa que eu trabalhava me chamou pra voltar.
E era um cargo, assim, que eu queria na época que eu saí. Peraí, a parte da empresa técnica antiga, mesmo? Só que aí eu não ia pra trabalhar área. Na parte do offshore lá? Eu ia pra parte de escritório, pra ganhar super bem, pra fazer o que eu queria na época que eu saí. Aí eu falei assim, Deus, o que o Senhor tá querendo agora com isso? Porque, tipo, eu tava já praticamente com um ponto certo pra alugar pro estúdio, e meu marido, na época, tava voltando de um trabalho Deus te testando. Foi loucura. Sabe aquele momento que muda vidas, assim? A vida te testando. Que são aqueles... Se é isso mesmo que você... Sabe que tem muito isso? Quando a gente tá numa missão de vida, assim, tem muita essa coisa do teste, tipo assim, é isso mesmo que você quer? Mas foi. Foi isso. E no momento eu tinha certeza que tinha alguma coisa assim pra confirmar. Você vai aguentar isso aí mesmo? Você quer o caminho tranquilo de cair o dinheirinho ali na sua conta? Eu tinha certeza que eu tinha um futuro promissor, porque quando eu saí da empresa, eu saí assim... Eles gostavam mesmo de você, né, eles fizeram de tudo pra me manter lá, gente, me oferecer. Porque eu trabalhava, gente, mesmo não sendo... Gente, eu era funcionária do mês. Eu fazia ali, entregava o meu tudo bonitinho, porque assim, não interessava que não era ali, não era meu propósito, não era minha missão, mas eu fazia da melhor forma. Sim. Então eu saí de lá com portas abertas. Tanto que já me chamaram várias vezes. Eu fiz amigos no exterior que de vez em quando. Tô precisando, que eles gostam muito desse negócio de diversidade, mulher. Tô precisando de mulher, tipo. Todo ano rola convite. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, já faz muito tempo que eu saí. Tô com minha vidinha aqui tranquilo. E aí, nesse momento, eu fiquei muito dividida. E ele, mais uma vez, ele me apoiando. Na época, a Elisa tinha 5 meses. E foi, assim, muito doido. O primeiro ano dela foi muito doido. Porque, assim, eu saí do home office, que não tinha essa, né, obrigação. Era um negócio muito mais tranquilo, seguro. Pra ter um espaço, pra ter obrigações, pra ter não sei o quê. E eu ralei muito com o bebê pequeno, que eu tava aprendendo a ser mãe, com pandemia. E aí, não dormia direito por causa de Elisa e tinha que trabalhar e tinha que fazer acontecer. Eu saía todo dia com ela, pequenininha, carregava o carro todo. Meu marido embarcando. Então, assim, é isso que eu falo. Outra frase que eu gosto muito, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Sim. Porque não foi fácil, sabe? Foi um ano, assim, que hoje eu olho pra trás. Toda vez que eu dou uma desanimada, eu olho pra trás e tenho muito orgulho de, sabe? De ter vivido e passado por isso, sabe? Você se orgulha da sua jornada, Sim. de tanta coisa que você fez, né? E, cara, é muito maneiro isso. Eu falo que a Aline, né? Você tem os 3 signos mais controladores que tem, né? Que é leão... Tranquilona ela, gente. Tranquilona. Boa, pessoa mas isso faz você ser uma pessoa muito exigente, mas também muito dedicada. Gosta das coisas sobre controle, mas aí a vida Só que a maternidade te mostra que você não tem controle de nada. Imagina. A maternidade deve ser um dos momentos da vida que você mais sente que você não tem controle, né? Eu falo que a gravidez em si é um ato de fé. Você tem que acreditar que tá tudo bem, sem você ver ali. E aí, Elisa, no momento você começa a sentir, mas depois você sente. Só que a Elisa tinha dia que ela queria globeleza sambar o dia inteiro, tinha dia que ela não mexia, eu ficava apavorada, botava lanterna, botava música, a menina não queria mexer. E aí ela escolheu, eu fiz de tudo pra ela nascer antes, não por causa do signo, mas porque ela tinha que nascer, porque eu tive diabetes gestacional. E ela já passando o tempo, eu tinha certeza que ela ia nascer. Isso é muito legal, Aline, porque isso é muito escorpião. A Aline querendo que a filha dela fosse de escorpião. Porque eu tinha certeza, ela não, em teoria, ela não podia passar de 40 semanas. Uma gravidez normal podia ir até 42. Controladora. Mas eu tive diabetes gestacional, então não podia passar. Mas como eu tava muito bem, eu não tomei medicamento, a Elisa tava com o peso certinho, a obstetra falou, a gente pode ir levando mais uns dias. Só que, tipo, ela tinha que nascer. Aí eu comecei a fazer acupuntura e não sei o que, de indução, não sei o que, não. E a menina nasceu no primeiro dia do Sagitário. Eu falei, caraca, não acredito. Eu tinha certeza que ia ser escorpião igual a mim. Tá vendo, não deu. Gente? Isso é um ótimo exemplo da energia de escorpião. Porque escorpião realmente tem essa relação um pouquinho de gostar das coisas sobre controle, né? Mas a vida vem e mostra que, na verdade, não tá sobre controle, que a gente tem que aprender. Mas é um signo de transformação, de renascimento. E eu vejo muito isso em você, Aline. Você tem muita essa energia. Você já passou por tantas coisas, assim, mudanças e tal. E eu falo abertamente sobre uns assuntos assim, não tem problema. Eu perdi a minha primeira gestação. A Elisa a gente chama de bebê arco-íris, né? A bebê que vem depois de uma perda. E a primeira gestação veio me ensinar muito isso. Eu era aquela pessoa do controle, do planejamento e tudo mais. E quando eu perdi essa gestação, tipo, né, saudável e tal, e perdi o bebê, aí eu falei, cara, não adianta, a gente tem que fazer metas? Tem que ter planos? Tem, mas no final das contas, depende de coisas que não tá no nosso controle. Então, quando eu engravidei de Elisa, apesar de, assim, o pós foi, né, o puerpério e tal, foi difícil.
Mas a minha gravidez foi muito tranquila, sabe? Eu fiquei mesmo estando sozinha e tudo mais, eu fiquei muito tranquila, assim. Foi um período que eu aprendi muito isso, sabe? De entregar mesmo e confiar, que eu não tinha isso. Era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Hoje Sim. eu já levo um pouco mais de boa. Ai, deve ser uma super transformação a maternidade, né? Porque, cara, uma vida dentro de você e toda essa incerteza que você tem e tudo mais, né? Assim, a maternidade eu falo que quem, assim, não tem vontade, não quer, eu falo, beleza, mas quem tem um pouquinho de vontade que seja, tem que passar por isso, porque, assim, é uma experiência que nada na vida te ensina tanto quanto um filho, nada na vida, assim, você rasga, deixa pra trás a identidade da pessoa que você era e passa a se tornar, assim, eu vejo o quanto hoje eu quero ser uma pessoa melhor pra ensinar as coisas pra ela, pra, assim, também Sim. ter, não ser hipócrita, né, de querer ensinar coisa que eu não faço, então, assim, transforma realmente quem a gente é. Sim, com certeza. E também você não... Essa coisa da profissão, de você ser tão ligada à profissão, é uma coisa que também te coloca muito nessa parte da individualidade, né? Tipo assim, porque a mãe, às vezes, ela tem muito uma doação, né? Claro que você tem, eu sei que você tem, mas acho que o trabalho ajuda também a você se colocar nesse lugar mais de, não, essas são as minhas coisas, e eu sou mãe, mas eu também sou... Sim, né? E isso era uma coisa que nunca esteve em dúvida pra mim. Eu sabia assim, eu vou ser mãe, mas não interessa, eu vou continuar tendo meu trabalho. Sim. E isso sempre foi muito importante. E aí, depois quando eu voltei a trabalhar, barrigão, e depois com ela pequenininha, tipo, ela começou a engatinhar lá no estúdio. A introdução alimentar dela foi lá no estúdio. Então, assim, a vida dela pequenininha... Que legal. Ela já nasceu nesse universo, né? E ela já fala, a mamãe tira foto dos nenéns nas barrigas da mamãe. É tão bonitinha, a mamãe trabalha no estúdio. Que bonitinha. E ela sabe, e eu nunca saí escondida dela pra trabalhar. Eu falo, mamãe tá indo trabalhar, porque mamãe... Não só porque mamãe precisa, mas porque mamãe gosta, porque isso faz a mamãe feliz. Ai, que lindo. Isso é um ótimo exemplo também. Né? E eu quero que ela seja uma mulher independente, que ela vá atrás. Não tem problema nenhum quem escolhe ser mãe em tempo integral e tal, mas assim, eu quero mostrar pra ela que tem esse caminho, sabe? Eu até compartilhei ontem um vídeo daquela Shonda, que faz roteiro de... E ela até falou sobre isso. As pessoas me perguntam como eu sou uma mãe bem-sucedida no trabalho. Falam, cara, não tem equilíbrio, né? Hoje eu tô aqui deixando de estar com minha filha, mas eu tô feliz porque eu tô aqui. Vou chegar, vou contar. Sim. E hoje... Por ser empreendedora, mudei um pouco meu trabalho de manhã, levei ela na natação. Então, assim, a gente vai equilibrando os pratinhos, sabe? É bem isso, assim, porque às vezes as pessoas têm umas ideias, assim, tipo, vou ser mãe, vou perder minha individualidade. E, assim, igual você falou, não tem nada demais você ser mãe, só ser mãe, tá tudo certo. Mas você também não precisa, você pode continuar. Não precisa abrir mão, né? E tem às vezes essa imagem que se tem, né? Que você vai... talvez ter que se abdicar muito do seu trabalho, da sua individualidade. Não é bem assim. A gente abre mão de muita coisa pra fazer dar certo, né? Sim. Hoje, eu tenho que escolher, né? Não dá pra ter vida... Gente, primeiro que eu não acredito em equilíbrio. Pra mim, não dá pra ser fitness, a esposa do ano, a mãe do ano, a mulher topada nos negócios. Não dá, gente. Sim. Tipo, se uma área da minha vida tá muito boa, outra tá meio ali mais ou menos, mas daqui a pouco eu vou lá e recupero a outra. E assim vai sendo. Mas dá pra conciliar a maternidade e, assim, você ser empreendedora, apesar de hoje eu trabalhar muito, toda viagem que eu tenho a trabalho, eu levo ela. E uma coisa legal de se falar também, porque empreendedor tem uma certa flexibilidade com o horário, né? E disso, tipo, eu fiz um curso agora, quase toda até hoje, né, ela tá com 2 anos e meio, toda viagem que eu tive de trabalho, eu levei ela. E aí, tipo, que trabalho eu ia poder fazer isso, sabe? Sim, Fiquei 4 dias no Rio, aí eu brinco com meu marido, né? Que ele também se dá bem nessas horas. Eu falo aí, ó, o CNPJ aí, ó. Ficar lá no hotel com ela, na piscina, lá no curso, ele lá na piscina com ela. E é isso, aí eu saio do curso, a gente aproveita, então a gente consegue curtir. Se eu fosse no trabalho da empresa, não ia conseguir fazer isso, né? Exatamente. Porque eu vejo muito isso, o que eu mais me deparo, assim, né, com a minha profissão de astróloga, é esse desafio de pessoas que às vezes têm um sonho, tipo assim, eu tenho um sonho, quero trabalhar com Instagram, quero fazer, sei lá, maquiagem, empoderar as mulheres e tal, só que ela acha que, tipo, não, é o CLT que vai me dar segurança, estabilidade, não sei o quê. Só que às vezes a pessoa se surpreende quando ela sai. Cara, e é muito ruim, eu acho que deve ser, né, porque eu não vivo isso, eu acho que deve ser muito ruim você viver uma vida se questionando como poderia ter sido, sabe? Sim. Quando eu tentei o estúdio, poderia ter dado errado, mas eu tava feliz de ter tentado. Então, assim, falta essa coragem das pessoas de fazer acontecer. Porque não adianta, tô sonhando aqui de não sei o quê. E não agir, entendeu? Sim. Então, é importante
cara, o que precisa fazer? Vambora, tenta, faz. E eu acredito muito que as coisas que você colocar realmente empenho, esforço e for... Vem o óbvio, resultado. Vem o resultado. Óbvio que você tem que ter, né? Eu não acredito que seja negócio de talento, gente. Talento... Pra ser fotógrafo, você tem que estudar. Pode ter gente que pode ter mais facilidade. Beleza, eu aprendi sem curso, mas depois que eu fiz os cursos, que, né, se eu tivesse ficado só naquilo ali, eu ia ter ficado parada no tempo. Então, assim, pode te ajudar um pouco ali, aquele pontapé inicial, assim, sabe? Mas exemplo, não é só isso. Eu sempre gostei de fotografia. Uma das coisas que eu sempre pedia pra ganhar de presente era câmera. Eu sempre tive uma câmera, né? Até antigamente mesmo. E assim, eu sempre gostei, sempre tive facilidade com aquilo. Mas se não fosse os cursos e a minha prática também, porque a prática também você aprende muito na prática, né? Porque é na relação, assim, é no dia a dia que você vai aprender. Total. Então, tipo, existem tipos de fotografia também, né? Por exemplo, a fotografia que eu fui a de cruzeiro é uma fotografia específica, é um mundo específico, que você aprende tudo ali na hora ali, que é muito uma fotografia de evento. Uma fotografia de casamento também você vai aprender muito na prática, né? E fotografia de casamento, assim, hoje eu tô diminuindo, mas fiz muito isso, né? E é aquela coisa, pressão. E eu falo, assim, que eu não me arrependo também da minha vivência nesse mundo offshore, porque me deu muita base pra fotografia, essa parte empresarial. De enxergar como um negócio, de prazo, de levar a sério, porque muita gente fica no artista, no lúdico e esquece disso. Então, a parte da empresa me deu muito esse background, sabe? Sim. E de me tornar, as dificuldades que eu passei lá também me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje. E é isso. E isso também que você fala muito, tem muito a ver com o seu ascendente. Porque Capricórnio é o signo da realidade, né? Do concreto, do planejamento. Então, quando você fala assim, não, gente, tem que ir lá e fazer, né? Essa parte sua muito empresarial também, meio marketing, assim, que você tem, que tem visão de negócio, é muito Não, eu sou muito vendedora, gente. Eu amo, uma das coisas, assim, eu amo, se eu pudesse colocar, das coisas que eu mais gosto de fazer na fotografia é fotografar de fato. E eu amo vender. Eu amo vender, gente. Se eu botar aqui, eu falo, a pessoa começa a conversar qualquer coisa comigo, tá falando negócio, você já tá você não tá vendendo isso, não? Mas tem que vender. Você tem essa visão empreendedora, muito, né? Que já é sua, é de natural vendedora, seu. assim, tudo que tá o falando Martin comigo. Gêmeos. Seu Martin Gêmeos também é forte, né? Eu já tô pensando, gente, como é que pode monetizar isso aqui? Já tô querendo monetizar, até aqui, já ouço aqui a tic-tim. Já ouço o dinheiro. Já ouço o barulhinho. Mas assim, eu que passei também, eu também já fui muito CLT na minha vida e fui pra essa parte do ser... eu sou MEI, né, no caso, né? Eu não sou ainda no CNPJ. Não, já tem CNPJ também. CNPJ. Eu sou pisciana, né, gente? É a diferença de uma pisciana pra quem tem ascendente de uma escorpiana, que escorpião também é mais direto, né? Mais direto e reto. Mas, enfim, eu me surpreendi muito, porque a gente acha que a gente tem maior estabilidade no CLT. Mas quando você empreende bem, você tem um retorno tem uma financeiro, previsibilidade também. E assim... mas você tem que ter planejamento. Sim, né? E assim, hoje eu já tenho noção até quais são os meses mais fracos, então você sabe o que você tem que fazer para você impulsionar suas vendas e os meses que você vai ter pico de vendas, e aí você vai se planejando. Exatamente. Então, assim, gente, não se iluda. Porque tem gente que chega pra mim e fala assim, não, porque eu vou ter estabilidade. Depende, amor. A estabilidade tá dentro de você. A vida não tem estabilidade, gente. Não tem estabilidade. Isso é uma palavra de verdade. Escorpião também. A vida não tem estabilidade. Nada tem estabilidade. Se é CLT, você pode ser mandado embora amanhã. Se é concursado amanhã, depois pode privatizar. Então é isso aí. É isso que eu então, sempre hoje, falo. Tem gente, assim, eu tenho 2 irmãs no caso. Eu tenho minha irmã. Qual o signo dessas irmãs? Minha irmã é escorpiana, a gente tem 2 dias de diferença. Ai, que legal! Qual? É mais nova ou mais? Eu sou a mais nova. Você é mais nova, é verdade. É uma psicóloga, uma engenheira e eu fotógrafa. Eu que, né... Mas peraí, fala em ordem também. A mais velha é o quê? A mais velha é taurina. Taurina e é psicóloga. Olha, eu já ia achar que é de escorpião, era psicóloga. Não, a engenheira é escorpiana. Mas ela é prática, ela fala, tipo, que ela não teve um chamado da vida e ela fala, cara, se me falar assim, meu trabalho nem sei, tô falando aqui dela, se ela vai brincar comigo. Corta essa Corta e edita. Não, mas é isso, ela fala assim, cara, e é o que eu acredito, se você às vezes não tem esse trabalho, eu vou falar do meu marido então, que meu marido não vai brincar comigo não. Ele tá super realizado e tal, mas ele fala, eu não tenho igual você, que você fala assim, seu dom, seu negócio, então, ok, vamos fazer uma coisa que dá dinheiro e que eu me sinto bem em fazer. Então, assim, mas
no meu caso, o meu trabalho me fazia mal, assim, não era eu trabalhar, tipo, hoje em dia pra mim não faz diferença no domingo, tipo, ai, que merda, amanhã é segunda-feira. Aí que tá a diferença. Sabe? Isso que eu sinto também. Quando eu trabalhava eu chorava, gente, quando voltava de férias. Pra mim, o último dia das férias, pra mim, era um inferno, que eu falava, meu Deus, eu tenho que voltar a trabalhar amanhã. Então, assim, me fazia mal de verdade tá ali. Então, é pra mim aí que tá a diferença. Tem gente que vai ter um trabalho que, beleza, vai ganhar um dinheirinho ali no final do mês, vai estar tudo bem. Não é o que você ama, não é o que você odeia e tá tudo certo. Mas quando começa a te fazer mal, eu falo, cara, não compensa tudo por um salário. Aí, realmente, pra mim, é a hora. Sim. E eu só trabalhei numa empresa, né? Eu trabalhei quase 10 anos na mesma empresa. E tinha muito esse medo, gente, quando eu sair, o que vai ser de mim? Porque não era assim, sair de lá fotógrafa estourada. Não. Claro, eu tem saí, todo um processo, né? Eu tinha mais ou menos uns trabalhos, mas eu tenho, assim, eu tive muitas pessoas, assim, eu sou muito grata a essas pessoas que eu encontrei. Uma delas foi a Chay, na época a gente já era amiga, e ela é fotógrafa, e ela passou por essa transição também. E ela falava, amiga, fica tranquila, quando você sair e se dedicar só pra isso, você hoje tá se dedicando a parte pequena do seu tempo, sabe? Exatamente. Então, quando você se dedicar mesmo a isso, vai fluir. Foi o que aconteceu. É isso aí. E aí, só falando agora uma parte de astrologia, é muito legal, gente, isso que você falou da missão, digamos, vamos dizer assim, missão, propósito. Tem gente que sente esse chamado e tem gente que isso incomoda menos ou incomoda mais, digamos assim, né? Então, você estava num trabalho que estava te incomodando. O lugar onde o Sol está no mapa astral, tem 12 casas, tá? O mapa astral. O lugar onde o Sol está, que é o nosso eu, é muito importante na vida daquela pessoa. Então, essa casa em especial é muito importante para você. Então, assim, o meu Sol tá numa casa, depende de cada pessoa. Adivinha onde o Sol está no seu mapa astral? Na casa da carreira. Aí, ó. Por isso que o trabalho então, assim, claro que a sua família é importante. Você tem Lua na casa do casamento também, por isso que seu marido é tão importante. E eu lembro quando você fez meu mapa, você falou, nossa, pessoa que tem essa casa, que sempre é casada, casa cedo. Que é a Lua ali, né? Mas é isso que você acabou de dizer, essa coisa de sentir algo, né? E você precisava ir em busca disso. A carreira, casa 10. Eu tenho Sol na casa da carreira também. Enfim, eu super entendo. Mas é isso, sabe? Então, às vezes, sei lá, o propósito de uma pessoa é ajudar a outra. Tipo, vou dar um exemplo do seu marido, então, já que você falou dele. Às vezes ele se sente bem com você se realizando, por exemplo. Entendeu? Estou dando um exemplo. Então é isso, cada um tem ali um foco principal no mapa, né? Interessante de falar isso. E o meu trabalho realmente, assim, hoje eu falo, óbvio, né, gente, que a gente quer o financeiro, mas o que eu comecei a ter com a fotografia, essa questão do retorno, da maneira que as pessoas se enxergam através da maneira que eu enxergo elas, tipo, e dos momentos, cara, isso pra mim, dinheiro nenhum paga. E eu agora, com essa parte de estar ensinando outros fotógrafos, de mentoria e tal, sabe? Receber feedback, justamente isso, tipo, eu achei que tinha parado de sonhar e agora eu tô voltando a sonhar por causa de... Cara, isso é muito especial, sabe? Eu acho que eu falei isso pra você há muitos anos atrás, né? Eu não vou lembrar por causa da memória. Não, mas eu lembro que eu dizia isso pra você, que você tinha que ensinar e tal. E porque é uma coisa de inspirar também, sabe? Isso tem a ver com a sua lua, o leão, inspirar os outros. E eu acho que, assim, quando eu comecei com fotografia, eu, naquele gás, muito assim, eu quero ser referência, eu quero não sei o quê, eu quero ensinar, eu quero... E aí, com o tempo, as coisas vêm meio que desanimando, aí, tipo, eu botei isso também numa casinha de, isso não é pra mim. E do ano passado pra cá, eu acho que eu dei uma guinada, assim, Falo, não, isso é pra mim sim, eu quero sim, eu posso sim. Mais um desafio que eu vou topar. É isso, né? A gente quer... Tá muito fácil, a gente arruma outro negócio pra fazer. É isso aí. O escorpião gosta de desafios, de coisas mais intensas. Mas, assim, uma coisa legal de se falar também é o seguinte, tipo, você ensina aquilo que você já passou. Então, assim, tipo, você já teve uma super jornada na fotografia, no empreendedorismo. Então, você vai conseguir ensinar porque você passou por aquilo, você teve aquela experiência, né? Então, é muito interessante isso, né? A gente também, às vezes, a gente precisa de um certo ponto na nossa jornada para poder ensinar. Então, às vezes, é isso. E pra também as pessoas encurtarem, né? A ideia, tipo, as pessoas não terem o mesmo erro que a gente teve. Então, atalhos poderosos. E principalmente com essa questão da fotografia. Às vezes, a pessoa quer comprar tudo, fazer todo escudo, não sei o quê. E, às vezes, não precisa. Eu, pelo menos, com o equipamento, eu fui muito focada, né? Eu não me arrependo. Eu comprei a câmera que eu precisava porque eu queria. Eu comprei a lente e é isso. E tanto quando alguém vem falar que tá começando, eu falei, cara, até se quiser vir aqui
testar a minha, não precisa sair comprando tudo. Sim. Porque aí a pessoa, às vezes, acaba tendo investimentos que não vão ser nem necessários naquele momento, entendeu? Exatamente. Bom, vamos pro intervalinho rapidinho aqui. Depois a gente vai falar mais de fotografia. Fotografia dá pra falar muita coisa, gente. E astrologia também. A gente vai trocar mais ideias aqui sobre escorpião. Bom, oferecimento da Criare Vidros e da DAC Refeições. Oi, gente! Voltamos aqui com o Papo Astrológico com a Aline Prada. A gente vai falar agora de astrologia, escorpião e um pouquinho mais de fotografia e os babados da fotografia. Verdades, que a gente traz verdades. Só trazendo verdades, que aqui é um podcast profundo, deepening. Mas aqui, Aline, vamos então falar dessa parte do hobby, assim, né? Porque como as pessoas olham, às vezes, uma coisa que é hobby, uma coisa que você gosta, e não enxerga isso como uma profissão. Leva a sua câmera. Ai, gente. A dificuldade da família e dos amigos, e às vezes você colocar limite, né? Mas aí, mais uma vez, é o que eu falei, cabe a gente educar essas pessoas, assim. Desde o início eu falo, gente, começa certo. É muito melhor começar certo do que depois, tanto de precificar. Começa direitinho, óbvio, você tá começando, você não vai cobrar a mesma coisa que a pessoa que tá há 10 anos no mercado. Mas assim, vai no caminho certinho, cara, é seu trabalho, é seu tempo. Sim. Você no início vai ter que fazer trabalho de graça? É melhor, às vezes, você chamar uma pessoa que você não conhece. Ou tipo, que você não tem muita intimidade, você faz um convite, uma pessoa que vai agregar no seu portfólio. Porque essa coisa, assim, das pessoas não... Hoje em dia, a pessoa sabe, gente. Meus amigos, eles me contratam. Bonitinho, contrato. Não, mas você, gente, olha como é bom a gente ter ascendência em Capricórnio. Veja. É contrato, tudo no bonitinho. Contrato. Isso é muito, né? Mas assim... E a gente, óbvio, tenta agradar, às vezes, um amigo, de alguma forma, mas é meu trabalho. E aí, com essa coisa da maternidade, eu sou uma pessoa que eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer não, sabe? Eu digo não muito tranquilamente. Mas com a questão da maternidade, isso começou a bater cada vez mais forte. Gente, meu tempo é precioso, então seja amigo, família, é trabalho. Então... Sim. Mas a gente tem que fazer essa educação. Quando eu trabalhava em home office, era mais difícil, às vezes, pra minha família entender, meu marido entender que eu tava em casa, mas eu tava trabalhando, não tava brincando. Porque às vezes eu tava de pijama, descia, eu não me arrumava. Tem gente que tem esse rolê de se arrumar pra trabalhar em casa, eu acho legal. Se arruma, eu também não... Eu até não fico de pijama, por exemplo, porque quando eu trabalho em casa, né? Mas quando eu acordo, eu tenho tipo um ritualzinho rapidinho. Bem legal. Pra eu conseguir entender que eu acordei e que eu vou começar a trabalhar. Por exemplo, eu sempre arrumo a cama, eu sempre troco pijama, essas coisas básicas, assim. Mas eu não boto uma maquiagem e me arrumo toda, não. Hoje, com o estúdio, eu tenho esse ritual. Que, né, eu vou arrumada, maquiada, faço uma maquiagem básica, boto uma roupa legal. Mesmo quando eu não vou atender cliente, eu tenho esse coisa até pra gravar pro Instagram, fica melhor, você tá sempre arrumadinha. Com certeza. E é legal, se você se sente bem, eu acho muito mara, assim. Mas em casa, não. Eu tava em casa, produzia, só que eu sempre fui muito disciplinada. Eu era a pessoa que eu conseguia, tipo, é meu horário de acordar, é meu horário de trabalhar e em casa de pijama. Sim. Mas tem gente que tem essa dificuldade. Então, assim, muitas pessoas às vezes têm dificuldade de prosperar no empreendimento, quando é home office, ou por causa disso. Não tem essa disciplina, você sabe? tá lá e vai no Instagram, pronto, já se perdeu tudo. Então, de ter essa disciplina. Não tem cliente pra atender. Vamos supor, até um fotógrafo. Tô começando a trabalhar agora, sair da empresa, mas eu não tenho ensaio hoje.
Mas, cara, eu não fotografo todo dia e eu trabalho todo dia. Só domingo, hoje eu trabalho de segunda a sábado. Então, assim, cara, você tem Instagram pra criar conteúdo, você tem ensaio pra vender, você tem atendimento pra fazer. O trabalho no Instagram, eu sofro um pouco com isso, assim. Porque pra mim é difícil desligar a chavinha. Eu tô me trabalhando isso. Mas eu fico o tempo todo na tela, o tempo todo na internet, o tempo todo no digital. Ou respondendo no WhatsApp, ou é no Instagram. Não tem fim, né? Não tem fim. Pra mim é muito difícil esse balance, assim, esse limite, sabe? Eu sinto falta disso. Isso é uma das coisas, assim, que eu acho que é um desafio do empreendedor. A gente nunca desliga do trabalho. Eu, pelo menos, não consigo, assim. Domingo, pra mim, é o único dia hoje que tá... Eu tô, tipo, quase 3 anos sem tirar férias. Porque pra mim é muito difícil. Esse ano eu tô com férias 2 semanas, porque eu falo, gente, eu saí mais de 2 semanas pra mim, assim, impossível, que eu tenho que ficar 2 semanas sem, sabe? Mas eu acho que 2 semanas dá de boa, tirar 2 férias por ano fica legal. Eu tô 3 anos pra tirar 15 dias. Mas a dificuldade, assim, da família... A dificuldade de desligar acaba que você trabalha o tempo todo, tipo, quase que 24 horas por dia. E a dificuldade da família também respeitar. Por exemplo, às vezes, a minha família me apoia muito, mas às vezes, assim, eu tava trabalhando, atendendo ali, as pessoas... A minha mãe, só fica no quarto, né? Meu pai só fica no quarto e tava trabalhando. Tá vendo Netflix? Pois é, e eles não conseguem entender que, tipo... Aquilo ali é um trabalho, que você tá trabalhando o tempo todo. Eu fico no celular, meu pai fala que eu sou viciada em celular, né, pai? Isso não aí é que eu sou viciada em celular, é que eu trabalho com celular. Não, e a gente precisa também consumir, bem ou mal, assim. A gente tem que, a parte do trabalho, e tá sempre acompanhando e tal. Então, bem ou mal, é aquela coisa que tá ali, né? É frequente, cara. É produção de conteúdo, e o tempo todo. Isso é muito cansativo também mentalmente. A cabeça não desliga. Nunca para, né? Não desliga. Então, pra quem tem Gêmeos no mapa, você que tem seu Martezinho, né? E isso pegou muito quando eu fui mãe, por quê? Privação do sono. E aí, eu que sou uma pessoa muito acelerada, a única hora que eu realmente desligo é quando eu durmo. Porque é o dia inteiro, gente, aqueles memes assim da internet, é a voz na cabeça o tempo todo. É um negócio que eu tenho que fazer pro conteúdo e trabalho. E tem que responder o tempo todo. Mas você consegue dormir ou você às vezes demora pra dormir? Demora. Às vezes um floralzinho, um óleozinho de lavanda limpa ali. É doideira. Porque assim, se eu despertar... Se minha filha, por exemplo, resmunga, hoje em dia, graças a Deus, em nome de Jesus, ela dorme a noite toda. Mas se ela, às vezes, desperta, tipo, tem um despertar leve, aí acabou. Aí eu começo a pensar, aí ferrou, entendeu? Sim. Aí eu tomo um floralzinho, normalmente, assim, com frequência pra ajudar, dar uma desacelerada. Aline, agora mudando de assunto, que eu tô em ascendente Gêmeos e você tem Marte Gêmeos. As duas perdidas. É uma coisa meio assim, mesclada. Não, mas mudando de assunto ainda na fotografia. Como é pra você lidar com a autoestima das pessoas? Por quê? O que eu quero te dizer? As pessoas criam muita expectativa, né? E assim... Tem aquele ângulo que você se acha bonita, né? Então, assim, tem muita aquela coisa. Poxa, será que eu vou tirar foto com a Aline? Eu vou me achar bonita? E eu vou me achar bonita ou ela vai pegar exatamente aquele ângulo que eu, às vezes, não gosto, não sei o quê. Hoje em dia, eu já confio muito mais, assim. Eu sei que um fotógrafo profissional, ele... Como eu sou fotógrafo também, né? Ele tem um olhar que ele vai favorecer você. Mas, assim, as pessoas são vaidosas. As pessoas têm essa dificuldade com imagem e também a questão da expectativa, da ansiedade. A pessoa faz a foto, ela quer no outro dia. Né? Ela já quer ver, porque tá lidando com a imagem das pessoas. Isso é uma coisa difícil, né? Sim, então, essa questão da autoestima, eu tenho uma coisa que hoje em dia com as redes sociais é muito fácil, é você observar. Então, eu gosto de seguir meus clientes antes do ensaio pra ver como que eles se enxergam. Isso é muito escorpião, meu Deus! FBI. Eu sempre vejo no Instagram, assim. Aprendam. Que aí eu já... E no dia do ensaio, gente, é tão simples, só que as pessoas acham que querem inventar a roda. Eu pergunto, você tem um lado então, que você gosta mais? Então, o fotógrafo também tem que ser um bom observador, um bom detetive. E um bom ouvinte de você. Eu pergunto, você tem um lado que você gosta mais? Porque eu vou tentar... Gente, não adianta nada, às vezes, você fotografar a composição, pá. Se o cliente se achar feio, ele não vai querer a foto. Aí. E o que eu quero fazer? Que ele se ache lindo e que ele compre. E que ele compre. Mas isso é uma coisa muito real. Tem um lado que você gosta mais? Você gosta mais de você sorrindo? Então, eu pergunto isso rápido. E aí, durante o ensaio, eu vou ter a minha leitura da pessoa. E às vezes eu brinco, eu falo, cara, o lado que você se acha mais bonito não é o lado que eu te acho mais bonito. E às vezes a pessoa vai amar aquela foto. Mas aí eu tento fazer aquilo ali de agradar, né? Dentro do que eu acho
bonito, mas também agradar. E essa parada da ansiedade, assim, eu também era muito ansiosa com isso. Tipo, fazia um trabalho que eu amava, chegava em casa, às vezes, catando cavaco, botando cartão. Mas hoje eu tenho uma pessoinha de 2 anos me esperando ansiosa quando eu chego em casa. Então, assim, mudou a dinâmica, assim, a Elisa não adianta, ela mudou a dinâmica da minha vida de uma forma que eu ainda faço prévia, mas hoje eu não tenho como chegar em casa e já entregar. E já menina, você chegava e já muitas vezes já fiz isso, gente. Muitas vezes eu saía de casamento depois de 10, 12 horas de trabalho e ia passar prévia, mas não era nem por causa da pessoa, porque eu tava ali animadaça, tipo, essa parada de adrenalina que meu trabalho não sei o quê, e queria passar e queria ver. Hoje em dia, e a parada do estúdio foi muito bom, porque isso era uma coisa que também eu tinha reclamação. Intensidade é o nome dela. De, Sobrenome tipo assim, dela. Esquece seu trabalho um pouco, hoje você tá em casa. Aí o que acontece? Por um tempo eu tinha só desktop, aí tava no estúdio, fechou, acabou. Só que aí eu comecei, às vezes tem que levar pro trabalho pra casa, é época de pico e tal, eu tenho laptop. Mas o laptop, ele, de regra, ele fica no estúdio. Aí preciso resolver uma coisa, assim, especial, porque hoje eu tenho isso. Eu vou, eu trabalho, tem alguém que te ajuda hoje em dia? Eu tenho um funcionário hoje, graças a Deus. Kimi, te amo. E ela... Kimi, eu conheço ela. Muito fofa. Oi, Kimi. E aí ela vai sair de licença agora. Mas ela é como? Que ela te ajuda, assim, ela também fotografa, ela edita, como então, a gente tem planos pra isso ano que vem, porque ela vai sair de licença agora, né? Hoje ela é meu braço direito, tipo, ajuda, edita. Ela, como ela é fotógrafa também, ela sabe todo o processo de edição e tudo mais. Mas ano que vem a gente tem planos aí pra ela fotografar. Sim. Eu tenho equipe hoje já pra fotografar pra mim, assim, evento, até ensaio mesmo. Claro, evento tem que ter, né? Não, mas tipo, eu não tenho data, final de semana, e só casamento que eu não terceirizo, assim, de tipo, casamento tem que estar lá ou não faço. Mas infantil e até ensaio, quando eu não tenho agenda e tem o pessoal da minha equipe que eu gosto do trabalho e tudo mais, vai com a minha assinatura. A pessoa... Tchic-tchim, Abralim, tchic-tchim. Sério, mas você é uma representação tão boa do seu mapa, cara. Sério mesmo. Gente, mas isso é bom, porque olha só, o meu signo, ele é muito uma falada. E eu acho um signo tão bonito. Eu gosto de escorpião. Vamos eu acho um falar, signo então. determinado. Eu adoro meu signo, estratégico, determinado. É um pouquinho rancoroso? É um pouquinho rancoroso, sim. Mas eu aprendi a perdoar. Mas... Vamos lá, então. Então vamos falar de escorpião. Vamos lá, vamos começar. Depois a gente mescla com fotografia e tá tudo certo. Primeiro papo aqui de escorpião. Sinto, mas não demonstro. Escorpião, ele é meio que fortaleza. Ele pode estar mal por dentro, ele não vai demonstrar. E corta uma cebola, não sai uma lágrima. Tem uma coisa do escorpião ser um signo forte emocionalmente, porque ele é um signo de água, ele tem sim esse lado emocional, mas ele às vezes guarda pra ele. Ele não gosta de passar uma vulnerabilidade, entendeu? Então assim, você pode estar sofrendo ali, mas a outra pessoa talvez não vai saber. Faz sentido isso pra você? Faz, mas eu sou uma pessoa tratada, né, amada? Então, assim, muitos anos de terapia, hoje eu sinto que às vezes eu preciso de processar. Sim. Pra eu entender o que eu sou muito explosiva. Até de ficar um pouquinho sozinha, né? Tipo, total. Não eu totalmente... sou muito introspectiva, muito. Sim. Apesar das pessoas não acharem isso, que eu sou uma pessoa extrovertida, eu falo pra caramba, ri e tal, mas eu tenho bateria social. Se deu ali, eu tô do nada, você vai me ver desligar assim, às vezes eu vou sumir do lugar, porque, tipo, você fala, ih, deu. Pra mim deu, hoje deu. Mas é seu ascendente, amor. Mas o escorpião também é introspectivo, né? Eu sou bastante. E hoje eu acho que essa parada do autoconhecimento é uma coisa que ajuda. E eu busquei a astrologia por conta disso também. Porque forma de se entender, eu acho que vai ficando muito mais fácil a gente lidar mesmo com os nossos altos e baixos. Autoconhecimento, né? E aí eu sou bastante assim. E hoje eu sinto isso, que às vezes eu preciso dar 2 passinhos pra trás pra entender o que eu tô sentindo, pra daí falar. E aí entrando no segundo ponto, a intensidade de escorpião, né? Porque escorpião, ele, só pra eu te explicar a parte da astrologia mesmo, ele é o fixo da água. Então, existem 3 signos de água, peixes, câncer e escorpião. O escorpião é o único que é o fixo, então ele mantém o sentimento. Então, se ele sente alguma coisa por você, ele grava. Por isso que o escorpião tem memória, por isso que tem dificuldade em perdoar, porque as coisas marcam mais o escorpião, entendeu? Então, assim, não é uma coisa assim, precisa processar, precisa... digerir aquele sentimento, que isso que você acabou de falar. Eu tenho lua em escorpião. E eu comecei a gostar de astrologia quando eu descobri que eu tinha essa lua. Porque daí eu vi o quanto eu era mais intensa emocionalmente, quanto eu levava mais tempo para processar as coisas. Entendeu? Porque a lua é como a gente sente. Você já tem lua em leão. Ou seja, já vai o quê? Pra
pro eu. Já vai um pouco pra individualidade, né? Leão é muito orgulhoso também. Emocionalmente você pode ter esse lado, digamos assim. Mas escorpião, leão, por exemplo, já é um signo mais extrovertido, entendeu? Que é a sua lua, que é esse lado que você acabou de dizer, que você tem esse lado extrovertido. Mas enfim, intensidade. Como é que é isso pra você? A gente já viu que no trabalho você é intensa. Uma pessoa que faz um casamento e chega em casa e ainda vai editar, amor, é uma pessoa que tem muita bateria, assim, muita intensidade naquilo que tá fazendo. Você já é muito escorpião, né? Eu sou muito. Mas assim, e nas outras coisas? Com as minhas relações, isso foi uma coisa que me atrapalhou muito com o tempo, assim. Hoje eu sou mais seletiva pra amizade, porque era justamente assim, eu, tipo, conhecer a pessoa, tá precisando de alguma coisa aqui na hora, vamos... E muito assim, intensidade das relações. E isso me atrapalhava também porque eu era 880. Ou eu achava que tem que ser melhor amiga, ou eu não queria falar com a pessoa. E hoje eu entendo que não. Tem um amigo que é um amigo de ir pra um restaurante, mas que não é um amigo que vai te ajudar ali no dia a dia. A maternidade também te traz isso, porque você vê que você acha que tem um monte de amigo, mas aí você é mãe e você vê realmente quem permanece. Porque é difícil, a sua vida muda, os seus programas mudam. Sim. E eu hoje tenho uma vida que o meu trabalho me demanda muito, minha filha me demanda muito. Então, quem permanece hoje na minha vida é porque gosta muito de mim, né? E porque entende que esse momento da minha vida, né? Eu não tenho como... É aquele vamos, agora. Ou às vezes eu vou ter que desmarcar um negócio porque não tô podendo por causa de Elisa. E é isso, mas aí eu aprendi a dosar essa intensidade, porque não era saudável, sabe? Sim. Tem que entender que na vida não, tem hora que... Então eu Agora acho... no trabalho ela não dosa não, obrigada. Não, melhorei, porque eu falei essa questão do... a Elisa te ajudou de novo. A Elisa me ajudou de novo. E agora, tipo assim, eu tive meio que um burnout, né? No primeiro ano do estúdio, porque a pandemia... Quando começou a voltar a ter evento, toda hora marcava e desmarcava evento. Marcava e desmarcava. Aí, eu nunca fui de fazer casamento seguido, assim. Porque eu precisava desse, às vezes, só um final de semana pra não fazer. O casamento, ele demanda muito, né? Muito. Ele, assim, são 10 horas, pelo menos, aí, né? Daquela coisa, adrenalina. Então, por mais que seja uma coisa que eu sempre amei muito fazer, era uma coisa que me drenava muito. Sim. E aí eu fui marcando um casamento atrás do outro, porque tava desmarcando tudo, aí chegou uma hora que teve 6 casamentos seguidos, assim, e eu emendei, foi o primeiro ano do estúdio, eu emendei no Natal do estúdio, que eu fiz pá de, sei lá, 40 ensaios, um atrás do outro. É o seu lado criativo, vai inventando um monte de coisa, né? Não, e eu não tava nem entendendo o que eu tava fazendo, então, em janeiro... E aí foi aquele primeiro ano de Elisa que eu também não estava entendendo o que estava acontecendo como mãe, não sabia o que era ser mãe, o que estava acontecendo, não sei o quê. Gente, eu tenho pena quando eu vejo meus stories de janeiro de 2022. Eu acho que foi 2022, 2021. Eu tava assim, com o olho fundo, uma olheira, assim, uma cara de morto-vivo. E enlouquecida, porque eu tava vivendo tudo ao mesmo tempo. E aí o TDAH, já esqueci o que eu tava falando. Pois é, mas tá vendo que tudo que você vai falando também vem esse lado da intensidade, né? Que isso é uma extrema intensidade, essa coisa do 8 ou 80 do escorpião, né? Então, tipo assim, ou eu amo, ou eu odeio, ou vou trabalhar pra caramba, ou então, não quero mais saber. Com o meu trabalho também, assim, é uma busca constante do equilíbrio desse, tipo, né? Pra dosar. Que é assim, vou arrasar, vou dominar o mundo. Meu Deus, o que eu tô fazendo? E acontece muito isso, porque é uma intensidade e eu quero fazer tudo. Então... E aí a sua lua em leão também quer ser vista, quer ser reconhecida, porque tem esse lado também, do leão gosta do reconhecimento. Não quer dizer que você, tipo assim... Tipo, reconhecimento é ser reconhecida pelo que você faz, entendeu? Então, tipo... eu acho que na vida todo mundo quer, né? Sim, a gente traz verdade também. Porque as pessoas têm vergonha, às vezes, de querer as coisas. E hoje eu acho que é uma coisa que eu me aproprio. Eu não quero ser melhor que ninguém. Eu quero ser melhor que eu mesma, fazer meu melhor. E quero, sim, ser referência por fazer um bom trabalho, por entregar um trabalho legal. Isso aí é uma mistura do seu ar. Mas porque, eu tipo, as pessoas... autoridade, ser referência. E quero ter uma vida confortável, quero fazer muito dinheiro e viver bem. A vida é uma só, então eu querer. Porque as pessoas ficam, não quero, não sei não. Gente, eu quero, velho. Nice. Mas tá certíssima, gente. Então, assim, intensidade realmente é uma coisa que precisa ser dosada, né? Pro equilíbrio a gente tem que dar uma dosadinha. Tá. Eu também posso ir pra uma intensidade dessa lua. Porque, assim, a questão é que o escorpião tem uma coisa com o mergulho e vai um pouco pro lado... o foco, estratégia. Então, isso tem uma parte boa,
Porque se você é estratégico e tem foco, você vai até o fim, você vai naquilo que você quer, mas isso também pode ir para um lugar de você ir para uma obsessão, assim, tipo assim, é só aquilo outro, entendeu? Tipo... que eu tenho problema, às vezes, com a questão do descanso. Eu tenho uma amiga que ela fala muito pra mim, cara, descanso não é um prêmio. Você tem que entender, sim, hoje eu tô com domingo, que eu falo, não, domingo tá sendo meu dia sagrado, porque eu vi, às vezes estava emendando hoje assim, só para trabalhar domingo, realmente teve uma sequência de chuva, tive que, gestante, que eu não tenho mais onde encaixar e tal, porque domingo é o dia que eu tenho sagrado, de estar realmente, aí quando eu tô em pico, às vezes não folgo mais nenhum dia, às vezes quando tá mais tranquilo eu consigo folgar, mas sim, outro dia da semana, mas o domingo é o dia que eu tenho, sabe? E é difícil, porque se deixar é isso aí, eu acho que não, que tem que fazer, que não sei o quê. É isso aí, vai muito pra esse lugar, né? E dificuldades de perdoar? Como é que é isso? Agora a terapia já te ajudou a trabalhar mais isso? Gente, terapia eu terapia indico, é tudo, né? É tudo. Eu faço terapia já, tipo, uns 5, 6 anos. Lúdia também, um beijo. Minha psicóloga maravilhosa. Eu falei pra ela, você está proibida. Quando ela vai tirar férias, eu fico desesperada. Eu falei, gente, você tem que arrumar alguém pra cobrir suas férias. Igual tem no trabalho. Como assim você vai me largar? E eu fico, assim... hoje já é uma coisa muito melhor pra mim. Né? Porque não leva a nada, assim. Mas uma coisa, assim... Eu tenho memória. A dificuldade de perdoar é o seguinte, né? Que, tipo, realmente, né? Vai quebrar ali uma confiança, né? Eu acho que vem muito disso, assim. Eu talvez pela minha lua de escorpião, eu entendo isso. Eu acho que, você perdoa, mas você não vai esquecer. E uma coisa que já aconteceu, eu sempre fui uma pessoa na minha vida desse eu amo ou deixa, né? Eu sempre meio que, na escola, eu era uma criança que meio que chamava atenção e tinha os fãs e os haters. Na minha vida inteira tinha meio que isso. Então já passei bons e maus bocados na escola, sabe? E sim, tem uma galera dessa época de escola, assim... que na vida adulta já pediu desculpa por alguma coisa que fez pra mim. Eu já pedi desculpa também por pessoas que... A gente evolui, né? A gente cresce. Mas o que... Às vezes, assim, eu já passei situações que eu falo, gente, ok, eu perdoo, mas eu não quero ter convivência com essa pessoa na minha vida, tipo... Sim. Não tem necessidade. Você evoluiu, bom pra você, mas, tipo, não quero ter convívio com você na minha vida. Eu te perdoo, mas assim... Não quero você perto de mim, né? Eu acho que é normal, tipo, com né? Certeza, Eu acredito realmente que a pessoa pode se arrepender, pode evoluir, pode melhorar. Mas, ao mesmo tempo, eu posso não querer essa pessoa perto de mim. Eu acho... Assim como você também pode perdoar e a pessoa ainda continuar na sua vida. Depende muito, né? Cada um tem o seu caso, né? E tudo mais. Mas, no geral, eu sou assim. Eu sou uma pessoa que... Eu sou muito sincera. Quem me conhece tem até isso como, né? Uma marca minha. Se eu só não falo é porque eu acho que não vale a pena, mas se eu tiver um apreço pela pessoa, eu vou falar, vou tentar resolver. E é isso também. Quando eu falei, é isso, tô sentindo isso, botei pra fora, tá zerado, acabou, bola pra frente e acabou, entendeu? Sim. Então tá sendo trabalhada essa parte. Graças a Deus. Não, nem vou falar de vingativo, essas coisas que vingativo não tem nada a ver. Tá? Ela já tô brava. Não, é porque assim, não é vingativo é um estereótipo errado, ridículo, revoltada. Mas é porque o escorpião é um signo de memória. Então, realmente, ele tem uma memória boa, ele vai lembrar. Né? Mas não quer dizer que ele vai querer se vingar. Mas talvez mas é ele isso que eu falei, não vou querer... Gente, eu vou te falar que foi até recente, engraçado, uma história dessa que aconteceu. E não foi da infância, tipo, a gente tinha 15, 16 anos, a pessoa me mandou um áudio de 9 minutos. Quando eu olhei, eu falei, gente, graças a Deus o negócio de acelerar em 2 aqui. E eu curiosa, né? Eu falei, vamos ver. E eu em 1 minuto resolvi, falei, olha, tá tudo certo, bola pra frente, beijo, né? Cada um segue sua vida. E é isso, porque, tipo, gente, nada a ver, né? Não guardo nada, mas, tipo, né? Não quero conviver com a pessoa, não tem necessidade. Intuição, Aline, vamos lá. Como é que é esse lado pra você? Eu não acho que eu sou uma pessoa extremamente intuitiva, assim. Sim. Mas quando toca um sininho pra mim, eu acato. Sabe como é que é a intuição de escorpião? É a intuição de ver coisas que podem ser mais maliciosas. Só te explicando assim, porque o escorpião, ele sabe às vezes quem não está sendo muito verdadeiro, por exemplo. Eu tenho isso, assim, eu
essa parada, o santo não bateu. Então, quando eu falo, normalmente porque tem um negócio esquisito ali, entendeu? Então, assim, eu respeito muito isso. E isso é com a minha vida no geral, assim. Sabe aquele negócio que tá meio agarrado? Que, tipo, você vai sair de casa e não tá achando a chave, aí o negócio que você ia fazer... Aí eu normalmente eu repenso. Eu falo, cara, tá muito agarrado isso aqui. Sim. Vamos repensar, porque... acho que não é pra ser, sabe? Ouvir os sinais, né? Eu não acho que eu seja uma pessoa extremamente sensitiva e intuitiva, mas quando rola disso de tocar esse sininho, assim, com alguma pessoa, né? Ou com alguma coisa, eu normalmente respeito, sabe? Sim. Porque assim, o Peixes, né, que é um signo muito intuitivo, que é o meu signo, ele é aquele signo que tem uma certa dificuldade de ver maldade. Então ele não vê também o perigo. Tadinha. Não, assim, tem dificuldade de ver o perigo. Entendeu? O perigo das coisas. Então, às vezes, você tá viajando, você não... Porque peixe tem um lado iludido. E é diferente de escorpião. Gente, meu marido fala que eu sou da Atena. Que ele fala, eu falo, isso vai dar errado. Ai, vai cair. Não, o tempo todo eu falo, larga disso. Entende que a intuição de escorpião, ele consegue ver exatamente o que vai dar errado, o perigo. Assim. Eu já boto logo a pior hipótese que eu falo. E aí, você pode ir pra um lugar também, às vezes... Do um pouco negativo, mas claro, você tem que trabalhar isso em você, né, obviamente. Não, mas eu tenho real, eu sempre vou achar. Então, eu sou uma pessoa zero aventureira, cara, zero. Se me chamar pra acampar, pra raft, não vou fazer. Eu falo, gente, a vida já é um risco. O máximo que eu faço de aventura é andar de avião, pra mim já tá bom pra caramba. Porque... Eu já ando de avião assim, meu Deus, esse negócio é pesado, não era pra voar. Eu falo, gente, aí quando tá com o aviãozinho assim, né, passando nas coisas, eu falei, se cair aqui no mar vai dar merda. Não, aí e quando se cair tem aqui na montanha vai dar merda. Aquele visorzinho. Então, é isso que eu tô falando, que vai passando. Aí eu falei, se cair aqui no mar, ferrou. Aí se cair aqui na montanha, pior ainda. Aí eu fico assim, gente, é horrível. Eu não consigo dormir direito em voo. Eu fico assim, gente, eu tô em cima de sei lá quantos metros. Eu voei pra negócio de embarcar, né? Eu fiz aquele treinamento que você entra dentro do helicóptero e você vira de cabeça pra baixo. Aí tem toda uma ordem. Eu tinha medo desse treinamento. Gente, é horrível. Você fez? Não, graças a Deus. Não, aí você vira de cabeça pra baixo. Mas eu fui só passear, entendeu? Aí você vira de cabeça pra baixo no negócio, aí tem uma ordem. Porque se você solta da mão do negócio, você perde o senso, você tá em cima e embaixo. Aí tem mão na fivela, mão na janela, não sei o que. Eu falo, gente, a única certeza que eu tenho se eu cair de helicóptero, eu vou morrer. Eu não vou lembrar de fazer essa sequência de coisa, tipo, o troço horrível. E eu voava de helicóptero assim, Senhor, já pedindo perdão, Senhor, Deus, perdoa tudo que eu fiz. Não foi por querer. Horrível. É isso aí. E o lado FBI? O lado stalker. Ai, gente, minhas amigas sabem quando quer descobrir alguma coisa. Você descobre tudo. Descobre todos os segredos. Escorpião, Escorpião descobre tudo. Não adianta mentir pra alguém de escorpião. Não, e aí com a intuição você fala, eu posso não ser uma pessoa intuitiva assim, sensitiva, mas a mentira já... É um detector de mentira. É outra coisa que eu tenho muito orgulho de ser. Eu não minto. Isso aí é desde criança. Minha mãe e minha filha me apertava meia vez, eu soltava, assim. Eu não gosto de mentira. Transparente. Eu acho que é mentira. Desde a mentirinha, assim, alguém te liga, tipo, eu tô chegando, você tá em casa? Tá errado. Tem que falar a verdade, né? Você é muito honesta, né? Sou. Tipo, honesta com tudo, assim, com você, com seus valores, com a sua verdade. Isso é uma coisa que é bem importante. Então, assim, essa coisa de... Eu já vi. Falei, e hoje em dia é muito fácil descobrir as coisas. Eu falei, gente, quem deixa rastro porque é burro, porque, gente, tem... Mas pra você vai descobrir na hora. Tem muita informação, tem muita coisa. E às vezes a pessoa, nossa, mas como é que você... Eu falei, gente, muito fácil aqui, ó. Rapidamente aqui, ó. Já pega um print. Rapidamente eu já descubro o telefone, o e-mail, tudo. Exatamente, gente. Na hora, a informação tá aqui, ó. Dossiê. Pronto, já decidi. Já sei tudo. Detetive que a gente... detetive, gente. Aí, escorpião. Escorpião raiz mesmo. Menos a parte falando do vingativo. Não, mas o escorpião não é vingativo. O escorpião tem dificuldade de perdoar e lembra tudo. Aí as pessoas associaram Mas essa parte isso. do lembra tudo agora também na maternidade não dá, gente. Porque a memória foi com Deus. Mas você já foi. Uma pessoa foi com memória boa. Memória depende, né? Porque, por exemplo, eu falo que, tipo... Eu sou pisciana com o escorpião, né? Então, peixes é o signo que não tem memória, tipo Dory. E escorpião... Eu tô essa aí. Então, eu falo que depende. Tem coisas que eu tenho muito boa memória, tem coisas que eu não tenho. Mas, enfim, vamos para o próximo tópico de escorpião. Exigente. Vocês não precisam nem falar, porque dá pra ver.
Mas o escorpião é um signo muito exigente. E pode ir um pouco pro perfeccionismo também. Porque tem esse lado da obsessão de ser bom naquilo e aquela intensidade, assim. Quando eu vou fazer, eu quero fazer mesmo, quero ser melhor, sabe? Tipo uma coisa assim. Isso é uma coisa, assim, que foi muito trabalhada também ao longo dos últimos anos, porque eu era, assim, mais comigo do que com os outros, sabe? Então, e eu tenho uma preocupação muito grande, inclusive, de não passar isso pra Elisa, sabe? Então, pra mim, tudo tinha que estar muito perfeito e eu já deixei de fazer muita coisa porque, não tá bom. Quando eu comecei a fotografia, quantas vezes eu postava e apagava? Tipo, tá ruim, tá ruim. Nunca tá bom, nunca tá bom. Então, hoje, assim, eu aprendi a respeitar meu trabalho, falando, não, tá? Sim. É o melhor que eu posso fazer hoje e na vida, mas eu sempre fui muito, muito... Eu acho que, e tanto que eu falava, gente, se eu fizer uma entrevista de emprego e falar que defeito é perfeccionismo, a pessoa vai... defeito que todo mundo fala, mas não, era de verdade, porque era uma coisa que me fazia mal. Hoje eu acho que tá dentro de uma coisa mais dosada também, de saber Sim. ali. Mas é uma coisa bem complicada pra mim. Agora já tô mais tranquila, mas vivi aí bastante dificuldade em relação ao trabalho. Mas eu acho que sempre foi muito focada em mim, não nos outros, assim. Eu acho que eu nunca exigi a perfeição pros outros. Né? É sempre pra mim. E mais relacionado com essa parada do trabalho mesmo. Sim. Entendi. Bom, e essa questão de precisar, assim, porque o escorpião é o signo da transformação e cura, né? Então o escorpião, ele gosta de ver significado nas coisas que ele faz, ele gosta de ver algo mais profundo, ele tem essa visão mais profunda. Por que eu tô fazendo isso, sabe? Eu gosto de ter algo a mais, assim, isso é uma essência muito forte de escorpião, né? Então, assim, uma coisa que eu associo ao seu trabalho, por exemplo, o fato de você ter seus clientes sempre voltando. Sim. Porque é uma coisa que você acompanha, você tá ali, né? Uma coisa mais que tem essa conexão mais profunda, digamos assim, né? Como que é isso, assim, pra você? Realmente gosta dessa relação mais profunda com as coisas, de ver significado maior? Ali? Eu fico muito feliz, assim, quando as pessoas me falam que, quando vão no meu estúdio, principalmente, falam, ai, gente, sabe, esse ambiente tão legal, me senti tão acolhida. E hoje, como mãe, pra mim é muito especial proporcionar esse ambiente de acolhimento pra outras mães. Porque realmente foi o que você falou, é além da fotografia, sabe? Sim. Esse início da maternidade foi muito difícil pra mim. Então, e tem gente que não fala sobre isso. Eu acho que a maternidade não é entre o tudo são flores e nem toda maternidade real é horrível. Sim. Não, é desafiador, é lindo e desafiador, e doido, e lindo, e cansativo. E é lindo ao mesmo tempo, e é profundo, e é transformador. É tudo, entendeu? Então, assim, eu gosto de ser esse lugar de falar, cara, tá tudo bem. A gente Você é um pouco psicóloga das suas clientes? Ai, total. Um pouco terapeuta, assim, né? E eu recebo as mães nesse momento de muita fragilidade, porque a mulher, ela pode achar que ela tá pronta, que ela estudou, que ela não se planeja, não. E o filho vai chegar e falar, linda, não é assim. E às vezes a mãe estudou não vou fazer livre demanda, não vou dar tela, não, mas na teoria é uma coisa, na prática é outra. Assim, eu acho que é importante a gente ter informação para saber os prós e contras, mas cada um sabe o que funciona dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua rotina. Sim. E tá tudo bem, sabe? Tem uma cobrança muito grande e a mulher, isso é muito com a mulher, né? Com a mãe. A mulher, quando eu falo de ensaio feminino, quantas mulheres vêm, eu sou doida pra fazer ensaio com você, mas eu preciso emagrecer, eu preciso mudar o cabelo. Eu falo, cara, a gente tem que parar com isso, assim. É legal a gente querer melhorar, a gente querer ser uma versão melhor de nós mesmos, mas a gente tem o corpo que a gente tem hoje, a gente tem a vida que a gente tem hoje, e a gente não pode ficar adiando, sabe? Sim, a vida é agora, né? E o filho é um lembrete, porque você vê a criança crescendo ali dia a dia, cara, não dá pra você ficar esperando você estar no seu melhor momento, seu filho vai crescer, quando ele crescer, ele vai querer ter o seu registro ali. Essa filha, né, ela não vai faltar, né? Elisa já nasceu fotografada. E a gente, com certeza você já aconteceu isso, que você não tá sentindo legal. Aí daqui a 5 anos você olha uma foto sua e você, nossa, eu tava ótima e tava mexendo péssima. Então a fotografia, eu falo, sabe, só para as pessoas se darem essa chance de se enxergar o melhor. Tem que confiar, tem que entregar, porque não adianta. Eu acredito que todo mundo que realmente confiar e entregar a experiência de você ser fotografado de coração aberto, de se abrir porque eu tô propondo ali,
vai ter um resultado legal, sabe? Você vai se enxergar de uma maneira mais legal, você vai ter uma produção, vai ter um momento ali. É tipo uma sessão de autocuidado. Você vai ter uma maquiagem, você vai ter um momento de autocuidado, ali, de autoestima, de elevar sua autoestima, seu amor próprio também. Porque depois quando você vê o resultado da foto, você fala, caraca, que lindo, que não sei o que, você fica empolgada. E como a fotografia marca também, né? Eu fico pensando assim, eu que fotografei em cruzeiro, eu fotografei também boldas, né? Tipo assim, tá comemorando, aniversário de casamento. Até casamento também eu fotografei, com o capitão e tal. Eu fico pensando, gente, tem fotos que eu tirei em casa de pessoas. E você vai estar pra sempre na vida daquelas pessoas, sabe? E eu me sinto muito honrada de ser escolhida, tipo, pros momentos mais felizes da vida das pessoas, assim. Porque as pessoas, quando contratam um fotógrafo, gente, a chegada de um filho é muito feliz. O início de uma família, um casamento. Uma gravidez, um casamento, vou me presentear com um ensaio feminino. Então, eu me sinto muito honrada. A pessoa pode escolher, qualquer pessoa, mas me escolheu, sabe? Essa coisa da confiança, a pessoa tá confiando. Eu acho que é um momento de muita vulnerabilidade. Da pessoa se entregar ali mesmo, de confiar. A pessoa não tá vendo, não sabe. E eu, de vez em quando, gosto de ser fotografada, porque é bom a gente estar ali do outro lado pra sentir essa experiência do outro lado. Isso é uma coisa legal também, né? Eu sou aquela fotógrafa que também gosta de sair nas fotos. Eu adoro. Você também tem um pouco isso, né? Assim, eu me obrigo Não, porque na sua gravidez eu lembro que você tirou bastante foto. Não, mas na minha gravidez foi um momento único, assim. A minha gravidez, nem toda mulher se sente assim, mas eu me senti maravilhosa, linda, plena. Acho que foi o momento da minha vida que eu me senti mais linda. Só não me fotografei mais por causa da pandemia, porque... E eu acho que também o fato de talvez você ter passado por um momento traumático antes, né? Fez você valorizar muito também, né? Sim. Mas foi um momento que eu me senti assim, acho que essa questão da autoestima é uma coisa que pra mim sempre foi muito difícil. Acho que até essa questão do perfeccionismo... de você ver todos os defeitos. De sempre focar nos defeitos. E a gravidez foi um momento que eu me senti realmente assim, até os problemas que eu tive com a gravidez, da estria, não sei o quê, tipo, era uma coisa que não me incomodava. Tipo, é por causa da minha filha e aquele momento ali. Maior. De fato, foi um momento que eu sei que não é uma experiência que pra todo mundo, mas pra mim foi uma experiência muito bonita, sabe? Sim, que lindo! E assim, a gente podia ficar aqui conversando, dá pra falar de muita coisa aí. Aí começa a falar de outra coisa, nada a ver, e volta. Não, mas... Não, eu tô falando minha falta de foco, né? A gente começa... Acho que eu comecei a contar várias histórias que eu falei, gente, eu acho que eu não terminei. Ela tem um Marte em Gêmeos, gente. Tem um focozinho aí que às vezes dá uma mas você é uma excelente representação da energia de Escorpião, Aline. Muito... O seu mapa todo. Né? Não, o seu mapa todo. Também seu ascendente muito presente, você. Sua lua responsável. Também. Eu gosto, assim, sempre gostei muito realmente de conhecer. E eu acho que... Aí tem aquelas pessoas, não acredito em nada disso. Eu falo, gente... Não tem que acreditar em nada, é uma linguagem, gente, é um estudo. E a maré, eu falo, gente, essa parada de lua, quando vira, eu falo, gente, vocês não tem como, tem prova. Por exemplo, na questão da gravidez mesmo, já reparou que muitas vezes fica esperando a lua ficar cheia, que vai ter não é? A gente é feito de água, gente, como que não a água, vai ela rege, ela influencia nas águas mesmo, né? E a gente aqui... Tá tudo interligado. Tudo a ver. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada a você pelo convite, gratidão, amei. Adorei conversar com você. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora e até o próximo, né? Papo Astrológico. Tchau, obrigada.